Possuir saúde física é reter valioso dom, mas é necessário considerar o que faz você do corpo sadio. André Luiz. O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Leitura do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Item 13. É também muito explícita esta passagem de Isaías. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito, ainda vivem, e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem um princípio que todos os que estão mortos reviverão. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 3. Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Sequência dos esclarecimentos do codificador sobre esse tema na questão de número 59. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação há 4.000 anos, mais ou menos antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia, foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de talvez muitas centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato tão certo como o do movimento da Terra e que a teologia não pode negar-se a admitir, o que demonstra, evidentemente, o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Dever-se-á daí que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Meus queridos irmãos, Allan Kardec prossegue neste trecho, esclarecendo uma das questões que mais despertaram debates entre a religião e a ciência: a narrativa bíblica da criação do mundo em 6 dias e a idade da Terra. Sua análise não pretende desmerecer a Bíblia, mas contribuir para uma compreensão mais profunda de seus ensinamentos. Durante muitos séculos, acreditou-se que o planeta havia sido criado
há apenas alguns milhares de anos, exatamente como parecia indicar uma leitura literal do livro do Gênesis. Entretanto, o desenvolvimento das ciências naturais, especialmente da geologia e da paleontologia, revelou que a formação da Terra ocorreu ao longo de um processo extremamente longo, abrangendo milhões e milhões de anos. Os fósseis, as camadas geológicas e inúmeros outros vestígios da natureza constituem testemunhos silenciosos dessa longa história do nosso planeta. Diante dessas evidências, Kardec convida o leitor a uma reflexão serena. Se a realidade demonstrada pela ciência parece contrariar uma interpretação da Bíblia, será que o erro está na revelação divina ou na maneira como os homens compreenderam os seus textos? A resposta apresentada pelo codificador é muito significativa. A Bíblia não é falsa. Equivocados podem ser os homens ao interpretá-la de forma exclusivamente literal. Muitas passagens das Escrituras utilizam uma linguagem simbólica, rica de imagens e alegorias, adequada ao entendimento dos povos antigos que não possuíam os conhecimentos científicos de que hoje dispomos. Quando Moisés descreve a criação em 6 dias, Kardec entende que esses dias não devem ser necessariamente considerados como dias de 24 horas, mas como grandes períodos da evolução do planeta. Essa interpretação permite harmonizar a narrativa bíblica com os fatos revelados pela ciência, demonstrando que não existe incompatibilidade entre a verdadeira religião e o verdadeiro conhecimento científico. Essa posição representa um dos grandes diferenciais da doutrina espírita. Em vez de colocar a fé e ciência em lados opostos, o Espiritismo ensina que ambas caminham em direção à mesma verdade. A ciência estuda as leis que regem o mundo material. A religião esclarece o sentido espiritual da existência. Quando ambas são corretamente compreendidas, não se contradizem, mas se completam. Por isso, Kardec nos oferece uma importante lição de humildade intelectual. Não devemos temer que novas descobertas científicas venham destruir a fé. Ao contrário, elas podem ampliar nossa compreensão da grandeza da criação e da sabedoria do Criador. A verdade é una. Se há conflito entre a ciência e determinada interpretação religiosa, é porque nossa interpretação ainda não alcançou o verdadeiro significado da revelação. Esse ensinamento permanece plenamente atual. A fé raciocinada, proposta pelo Espiritismo, não exige que renunciemos ao bom senso nem às evidências dos fatos. Ela nos convida a estudar, refletir e compreender que Deus se revela tanto nas páginas das Escrituras quanto no grandioso livro da natureza. Ave Cristo. Neste momento,
elevemos nosso pensamento a Deus em favor de nossos irmãos e irmãs que foram atingidos pelos terremotos na Venezuela e em tantas outras partes do mundo. Roguemos ao Pai Celestial que ampare os desencarnados em sua nova jornada, fortaleça os sobreviventes, console as famílias enlutadas e inspire todos aqueles que trabalham no socorro às vítimas. Que a paz, a esperança e a solidariedade envolvam todos os corações, hoje e sempre. Vamos orar. Senhor da vida, nós te agradecemos pelos ensinamentos que nos ajudam a compreender melhor a tua obra. Obrigado pela luz da razão que nos permite investigar as leis da natureza e pela luz da fé que nos conduz ao entendimento dos valores eternos do Espírito. Concede-nos sabedoria para interpretar corretamente os ensinamentos sagrados, sem fanatismo, mas também sem perder o respeito pela mensagem divina que eles encerram. Que jamais coloquemos a verdade em oposição à verdade. Que possamos, Senhor, reconhecer que toda descoberta sincera, quando orientada pelo bem, aproxima-nos ainda mais de Ti e nos faz admirar a perfeição de Tuas leis. Abençoa todos os que estudam, pesquisam, ensinam e trabalham pela união entre o conhecimento e a espiritualidade, para que a humanidade avance, não apenas em inteligência, mas também em amor e fraternidade. Permanece conosco, Senhor, fortalecendo nossa fé em Teus desígnios e inspirando-nos a viver segundo os ensinamentos de Jesus. Assim seja.